Nós somos da Unipampa, da disciplina de Política Linguística, com a nossa orientadora, a professora Clara Dornelles. Nós estamos aqui na casa do Juma Laila e nós vamos fazer uma entrevista com ele, porque ele é natural da Palestina, é um imigrante da Palestina que veio para o Brasil já há um bom tempo e vai nos contar um pouco dessa história, dessa cultura e dessa vinda para cá, para o Brasil. Como vai, Juma? Tudo bem? Tudo bem, Sara. Salam aleikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Quer dizer, e a paz esteja convosco. Aleikum salam. Juma, conta um pouco dessa história e quanto tempo que o senhor está no Brasil? A princípio, uma boa tarde, porque está mais ou menos lá que está. Olha aqui a história da minha vida e de todos os imigrantes que vieram para o Brasil desde o início, do meado do século passado, 50, 52 ou 3. Eu saí em 1956. Eu saí de Amman, Jerusalém, Amman, e passei por Damasco e embarquei do porto de Beirut, 28 de dezembro de 1955, início de 56 mais ou menos, numa viagem marítima. O nome do navio que eu embarquei, o nome é Corrente, é um navio argentino com capacidade de 1.000 a 1.500 passageiros. Tripulantes, né? É uma viagem longa. Nessa viagem eu passei por Género, passei pelo Portugal, Espanha, onde nós, e no Portugal. E nesses portos sempre a gente fica um dia ou 2 dias. Em Portugal já viemos direto de Lisboa até os Santos, mais ou menos 20 e poucos dias. O total da viagem é um mês. Saímos 28 e cheguei aqui dia 28, cheguei dia 26 de janeiro de 1956. E por que surgiu essa oportunidade de vir para o Brasil? A gente sabe que alguns pesquisadores falam que era devido aos conflitos na época e também a economia estava muito difícil em função da agricultura, de poucas terras. O que mais ou menos embasou essa vinda dos imigrantes do Brasil? Olha que isso depende de um para o outro, né? Porque na realidade tinha os palestinos, tem os libaneses, tem os sírios, tem mais, né? Mas nós estamos falando sobre a migração dos palestinos. Para o Brasil, desde a época do Dom Pedro I, o segundo, o primeiro, né? Ele visitou em 1878, me parece. Visitou Jerusalém, visitou a Síria, visitou aquela região. E ele viu
de cultura milenar, ele achou que seria bom fazer um convite. Foi muito bem recebido, que o árabe, por sua natureza, nos princípios, a primeira coisa é que você tem que receber muito bem o seu visitante, né? Foi muito bem recebido, e quando foi lá, já tinha uns imigrantes aqui e já levou algumas coisas, alguns objetos e a conversa, falar em árabe. Ele convidou, abriu a migração dos árabes, não é só dos palestinos, né? De uma maneira branda e aberta, né? Com toda facilidade para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, qual foi a dificuldade do idioma, do português? Eu vou dizer que, na sincera, eu não falei era guri. E sabe o guri adolescente? Ele dança por dentro, não? Nem sabe o que está. Porque quando eu viajei, quando cheguei em Lisboa, porque cada caso é um caso. Né? Vamos supor, eu saí de lá, a minha família existe sob ocupação. Sim. Mas tem a outra parte, são refugiados palestinos que esperam que a ONU, as Nações Unidas, que o mundo determina as cartas estabelecidas pela ONU para a volta dos refugiados, dar solução para eles, né? E para formar o Estado palestino. Né? Agora tu me disse como é que eu vi. Não, chegando aqui, a questão da língua, do idioma, isso. como é que... No meu caso, eu era guri, eu já falava fluentemente o árabe e o português. Falta um ano para terminar o bacharel, vamos supor. Não, mas Justamente. O português, o senhor sabia? Justamente. Como eu falava bem o inglês, então quando cheguei no Portugal, tem uma família portuguesa, tem uns filhos, eu comecei o diálogo com eles, porque cada caso é um caso. Sim, mas no seu caso, no meu caso, quando assim, o senhor veio eu cheguei já tinha o princípio de me severar. Porque eu falava onde vai, quer água, quer comer, quer beber, isso. Eu ensinava ele árabe, ele me ensinava português. Isso no mar, 15 dias que eu estava viajando, do Portugal até que cheguei ao Brasil. Até isso quando primeiro teve um tempo em Portugal. Eu disse que eu passei em Portugal, Espanha, Itália, Espanha ou Portugal. Do Portugal para cá, quando cheguei, eu me quebrava. Até quando eu desci do navio, eu me lembro perfeitamente. Eu tinha outro conterrâneo, ele já foi, tanta multidão, ninguém conhecia ninguém, né? 1000 pessoas vindo, né? Não é um, nem dois, nem três, né? De outras localidades também. Eu quando desci, vi meus companheiros ontem. Então eu olhei assim, né? Eu vi todo mundo andando no ônibus, né? Meus primos. A carta levava 30 dias. A carta não chegou para eles. Então eu peguei, falava mais ou menos o inglês bem, eu falava algumas palavras em português, eu vi todo mundo pegando. E essa troca que o senhor falou, que ensinava o árabe e aprendia o português. E falava inglês. Eu não se comunicava em inglês, eu ensinava árabe, ele me ensinava. Quem que ensinava o português? Quem é que ensinava o português? O português. Que veio no navio, de junto. Portugal. Nesse navio. Vocês vieram juntos? Junto no navio. A família dele, a mãe, filhos, sabe? Eu era guri assim, então... E aí vocês simpatizar comigo, então como amigo de viagem. Como amigo de viagem. No navio tem todo o conforto. Olha aqui, era conforto, assim, é tudo a mesma coisa. E aí vocês fizeram essa troca aí, e quando o senhor chegou, quando desembarcou no Brasil, já sabia alguma coisa do português. Isso, mas não é só, ele tinha mais outros portugueses. Quando eu cheguei, já lá no Santos, todo mundo foi na minha frente, e puxa, olha, todo mundo entraram, eu entrei, como os outros entram. Cheguei no bar, pedi água, eu não entendia, falei para comer, saí de lá, eu vim para São Paulo. No Santos passei 4 ou 5 dias, aí meus primos, outros primos estavam na frente,
chegaram e já me levaram para São José do Rio Preto. A maior parte da nossa família vive naquela região agora. São 10, São José, Mirassol, São José do Rio Preto, ou Mirassol. Essa é a primeira. Então, eu fiquei um tempo lá, e o primeiro ano eu fiz o Mobral, e já fiz os 3 anos já, eu não sei qual é o nome do curso, que faz os 4 anos num ano só. Passei, comecei a estudar, já no primeiro ano, já está no segundo, já estava na primeira série, segunda série. Trabalhei lá uns anos, eu, meus primos, por sinal, estudar. Eu sempre a gente visita, se comunica, né? Juma, o que pode nos falar do uso do idioma árabe, que vocês mantêm o uso do idioma entre os patrícios, entre os outros imigrantes, entre os amigos, entre a família? Como é que é o cotidiano do uso do idioma aqui no Brasil? Na realidade, a língua é a cultura. E hoje, mais do que nunca, existe o campo intercâmbio cultural. Você pode ver, a nossa presidente tem uma quantidade de estudantes, milhares, que vão lá para aprender outros idiomas e outros hábitos e novos conhecimentos. Todos os seres humanos, eu acho que somos iguais da parte de ser humano, né? Sim. Mas, e para te conhecer qualquer outro ser humano ou outra cultura, você tem que comunicar. Essa comunicação pode ser virtual, pode ser que nós nos encontramos assim, conversando. E toda aproximação dá vantagem. Nós ensinamos para nossos filhos, sempre eu ensinei, que eu já tentei no passado. Tu te lembra quando nós fizemos nosso curso em árabe? Lembro. Durou pouco porque vocês eram pequenos e começaram a confundir árabe e português. E foi uma pena de não ter continuado, né? Mas pelo menos você tiver algum contato. Toda aquela pessoa que tiver mesmo aquele contato, mesmo indo para lá, se torna muito mais fácil para aprender e conviver. Nós vivemos num mundo tudo igual. Onde acontecia uma coisa do mundo, a gente não está vendo, ouvindo. Então, para isso, temos que aprimorar mais os nossos conhecimentos, nossa troca de idioma, de cultura, que faz parte. Imagina que eu me lembro, eu li um assunto assim, quando o nosso presidente, ex-presidente Lula, foi para lá. Foi lá que antigamente o comércio entre o Brasil era restrito só para com quem? Quem? Europa, os Estados Unidos, de ter maior monopólio, ele que detinha. Depois ele fez a abertura com o japonês, chinês, com os árabes. Ele esteve lá na Arábia e sentiu em casa e participou, vamos supor, num evento nos Emirados Árabes Unidos, essas feiras, não é feira de exposição. E no início era pouco simbólico. Agora o intercâmbio do mundo árabe e o Brasil é gigantesco. Por quê? Através da aproximação, através da troca, de conhecimento, das necessidades, porque um complementa o outro. Eu acho que o mais importante mesmo é a língua. Porque mesmo você não quer falar em árabe, você não bota no computador e faz a tradução, você tem que entender. Sim. Eu acho uma coisa maravilhosa. Eu lembro que sempre que o pai visitava os amigos árabes, eles costumavam sempre falar em árabe. Você mantém esse costume? O idioma, quando uma pessoa fala, eu falo árabe, eu falo meus filhos.
a gente de vez em quando nós viajamos para lá para manter esse laço de amizade, né? E de aproximação. E nós falamos diariamente, porque hoje por dia você tem que conhecer, tem um parente assim, e sabe de algo que seja, né? Então só abre o Skype, ou Facebook, o que seja, a gente compartilha com os nossos parentes, com o nosso idioma, seja onde for, em qualquer lugar. Conversa com a Espanha, que tem parente, nos Estados Unidos, sei lá. Até eu tenho um amigo, mas por telefone, assim, na Alemanha, que estudava comigo, se formou médico, né? Lá em Alemanha. Eu falo com meus irmãos da Jordânia, da Palestina, então hoje, se a pessoa fala o idioma, ele convive dentro e fora. Ele tem só a que ganhar, só enriquecer os conhecimentos. Tudo que é contato traz mais benefício. Meus filhos todos, uns falam, outros entendem, mas falam pouco. O Sama foi lá, que a minha esposa foi uma vez, quando me pediram outra loja assim, eu falei, não faço aqui, não vou dar por outro lugar, todo mundo pode passear. Eles foram lá, ficaram 9 meses, 1 ano, 2 anos lá, e isso aí só enriqueceu o conhecimento deles. A gente tem, se você se fecha num quarto, tu não vê nada, não ouve nada, mas você tem que sair fora. Não é só no computador, não tem que ver, para entender. Olha aqui, aqui em Bagé, a gente sabe que a comunidade árabe ganhou um terreno para construir uma mesquita. Isso aí vai facilitar melhor essa integração dos muçulmanos, do culto. Não, para mim, olha aqui, quando a gente vem ou vai para um lugar, ele recebe com a sua cultura, a cultura daquele povo. E qual é a cultura? A cultura é a língua, né? A comida, o folclore, a religião. Eu nunca vi uma religião que pode ser tão maléfica como está nossos dias está sendo utilizada para o mal. O nome do Islã é paz. Imagina, será que se o islamismo fosse tão cruel, assim, violento, ele duraria 800, 500 anos na Espanha? Ele expandiria lá para Java, Sumatra, para Indochina, para aquele lado, né? Chegaria a 1 bilhão e 700 milhões de habitantes muçulmanos. Sim. E primeiro tem o cristianismo, depois tem, agora está. E na Europa, bem dentro da França, tem mais de 5, 6 milhões. Por que interessa? Porque os princípios do islamismo são mais básicos na vida. O que é o islamismo? O que o cara faz? Agora, os pilares do islamismo, você fazer até o culto, né? Praticar a caridade, né? Dando zakat, que é 2.000% do lugar, para os mais necessitados. Não é para construir mesquita, nem para construir porto, nem é para as pessoas pobres, que a pessoa mais precisa. Em alguns lugares, elas são administradas por instituições voltadas para ela. Então, a pessoa que tem Deus no seu coração, tá? E jamais matar uma pessoa, mas faria uma coisa só. A missa acredita em Deus único, né? Como são 3 religiões montanhistas: o judaísmo, islamismo e cristianismo. E todos têm o mesmo princípio, somos pessoas que são guiados por pessoas de fora para outros interesses, mas esses aí usam a religião como arma para desunir. A religião é para unir, para fortalecer, para viver em paz. Tudo que tem Deus no seu coração, ele está bem. Então, olha aqui, essa doação que é da mesquita, dessa área, eu não digo porque nós vamos fazer isso, Deus que já estamos, mas não é uma coisa que faz hoje ou amanhã.
e que acompanha a mesquita. Acompanha depois, tu acompanha uma situação de ensino, uma situação de caridade, uma situação de coisa, são, básica. Nós temos, por exemplo, em São Paulo, né? Tem vários livros aqui sobre o exame, tem dó para te ver como é que é. Mas quando ele é manipulado por uns elementos, é outra história. É interesse de quê? Né? Então essa doação, olha que essa vai ser um marco de uma cultura que vai ter os seus reflexos positivos, né? Em ajudar o ser humano, ajudar o mais necessitado, integrar mais os seres humanos. Né? Deus é um Deus, é Criador. O que somos? Né? Então eu não vejo, sou uma pessoa sábia, uma pessoa que tem coração nobre, uma pessoa que vê, tem uma visão que pode fazer o que o Dudu faz. É lógico, não é só o Dudu, é a administração, a comunidade também que apoia, os vereadores, todo mundo que andou e faz uma coisa nessa função. Olha que isso vai ser por Deus, pela consciência, e outra do fruto que verá futuramente.